Olá, queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui acompanhando o nosso canal, assistindo, interagindo, compartilhando com outros. Se não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, deixa aí o seu like para que esse vídeo seja visto e compartilhado com mais pessoas. Hoje nós temos uma pergunta muito interessante e nós vamos falar sobre as criancinhas lá na Nova Terra. Elas vão ter asas, não vão ter asas? E como é que é essa história aí? Parece que Ellen White fala alguma coisa sobre esse assunto. Fica com a gente até o final. Fala sério, pastor. Meu nome é Everton, eu falo de Tubarão, Santa Catarina. E a minha dúvida é, tem uma citação de Ellen White que fala que no céu, crianças terão pequenas asas. Então, se Adão e Eva foram criados no princípio de maneira perfeita e o corpo deles não possuíam asas, por que no céu então teremos que ter asas? Será que a perfeição não foi tão perfeita assim? E também tem um texto da Bíblia que diz que fomos criados um pouco abaixo dos anjos. E se no céu possuiremos asas, então seremos de fato anjos e não estaremos um pouco abaixo dos anjos. E aí, pastor, fala sério. Muito obrigado, sou seu fã. Olá, Everton, muito obrigado por sua pergunta, de fato uma pergunta muito interessante e precisamos já esclarecer aí algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que as asas elas não são inerentes a um anjo no sentido de que teve asa é um anjo, não teve asa então não é anjo. Para ser anjo tem que ter asas. Não necessariamente, nós percebemos ações angelicais aqui na Terra. É bem verdade que os anjos atuando aqui como se fossem seres humanos, né, personificados, mas sem asas. E a gente vê também descrições bíblicas de anjos com asas. Mas não significa dizer que todo ser que possui asas seja um anjo. Tá? A gente vai perceber isso, por exemplo, no Salmo 91. Alguns podem interpretar esse texto de maneira aqui simbólica, claro. Mas o Salmo 91, que é um salmo muito conhecido, falando sobre Deus e a maneira como Deus cuida de seus filhos, está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E no verso 4 diz: ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então veja, Deus, as suas asas protegem aquele que confia nele, quer dizer, Deus tem asas, então Deus seria um ser angelical. Como eu falei, alguns podem entender que esse texto aqui, eu não fiz uma exegese, só me lembrei aqui agora de cabeça, mas que esse texto seja simbólico, um texto assim mais poético realmente, não deva ser tratado literalmente. Mas a questão é, se nós tivermos asas lá no céu, as criancinhas, e o texto que você está mencionando está no livro Primeiros Escritos da Senhora White. Nesse texto, ela fala que ela viu algumas crianças fazerem uso de suas pequenas asas para subirem a um morro e apanharem flores que jamais murcharão. Não é? Tá logo acho que no primeiro capítulo, logo na parte inicial ali, quando ela tem uma visão da Nova Terra, e ali ela vai se aproximando do Monte Sião, e ali criancinhas fazem uso de suas asas, ela diz dessa maneira, para apanhar flores ali em cima do monte, flores que jamais murcharão. E aí você questionou assim, mas e lá na Nova Terra, será que Deus não nos fez perfeitos? Porque quando Deus fez Adão, ele fez Adão e Eva sem asas, então nós não somos tão perfeitos assim. Ora, na criação, nós entendemos que Deus fez tudo perfeito. O próprio Deus disse que tudo era muito bom. Mas como nós mesmos sabemos, o homem caiu no pecado. E muitas das coisas que Deus criou e dos planos de Deus para a humanidade sofreu alteração. Muitas coisas sofreram alterações. Por exemplo, o casamento.
Era propósito de Deus que o homem se casasse e que vivesse com a sua esposa o resto da eternidade. Só que entrou com o pecado uma coisinha chamada morte. Inclusive, quando os fariseus e saduceus estão discutindo ali, em especial os saduceus questionam a Jesus acerca da ressurreição, eles colocam diante de Jesus a seguinte situação: olha, se um indivíduo morrer, e aí a esposa dele casa com outro, e também morrer, e casa com mais um outro, e morrer, e casa com outro, e aí assim foram 4 ou 5 que morreram com esta mulher. Coitada da mulher, né? Era a mulher pé na cova. O homem que casava com ela morria. Mas, enfim, Jesus então dá uma resposta muito interessante. E a resposta está em Mateus capítulo 22 e o verso 30. Esse verso é muito significativo porque não somente é uma resposta a este assunto que eu estou mencionando do propósito original de Deus e como ele foi modificado, como ele foi alterado, como também responde uma outra questão que você levantou. Você colocou que nós fomos feitos pouco menores que os anjos e que, portanto, ter asas nos colocaria numa posição de igualdade com os anjos. Nós vamos perceber como Jesus trata a questão da nova terra. Ele diz no verso 30 do capítulo 22 de Mateus: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Ora, o casamento não é algo perfeito, não foi feito por Deus e não era algo muito bom? Era algo bom. E por que não vai ter na nova terra? O propósito foi modificado. O homem modificou isso, não foi Deus. Com o pecado as coisas foram alteradas. Não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então a própria Bíblia diz que nós seremos como os anjos do céu. E quando a Bíblia fala que nós seremos como os anjos do céu, não quer dizer necessariamente que isso faz com que nós tenhamos asas. Não é o contexto aqui exegético dizer que nós seremos como os anjos no sentido de não nos casarmos. Mas isso não quer dizer que as criancinhas lá não pudessem ou não possam ter asas, pequenas asas, para se locomoverem, para voarem de um lugar para o outro. Isto ela viu em visão, a senhora White ela viu em uma visão em que as criancinhas elas tinham asas. Ela não fala dos adultos, não fala que todos nós teremos asas, mas as criancinhas teriam asas para se deslocar, para brincar, para correr, para voar, enfim, usar estas asas como um meio aí de locomoção. Nós não temos maiores detalhes quanto a este assunto, mas seremos como os anjos, não necessariamente para termos asas, mas é válido ressaltar que ela em visão, a senhora White em visão, viu que as crianças teriam asas. As crianças elas teriam asas, voariam com estas asas, e ela não fala mais acerca da fase adulta, não diz que nós adultos teremos asas. Então, nós ficamos com aquilo que está revelado na palavra de Deus, naquilo que o Espírito de Profecia, através da senhora White, nos diz. As criancinhas terão asas. Eu espero chegar lá com asas ou sem asas. Eu quero estar no novo céu, na nova terra, na presença de Deus. Muito bem, vou deixar aí agora na sequência do vídeo o texto da senhora White, onde ela menciona que as crianças terão asas. Que Deus abençoe você, um grande abraço e fique com o nosso próximo vídeo.